Essa aula é importante. Parada cardiorrespiratória, tenho certeza que você aí se interessa muito, não é? Tá acabando a faculdade, já se formou, fez o seu ACLS ou vai fazer. Parada cardiorrespiratória é um tema que todos os médicos precisam dominar, pelo menos o básico. E eu adoro dar aula de parada cardiorrespiratória. Mas vamos lá, vai. Antes de começar aquela famosa provocadinha, não é? Quais são as condutas essenciais, as fundamentais, no atendimento a um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória? E aí, será que é adrenalina, amiodarona, lidocaína, fazer compressões, desfibrilar rápido? Se não sabemos, saberemos muito bem até o final da nossa aula. Então, como sempre, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao fantástico mundo da parada cardiorrespiratória. Vamos salvar muitas vidas. Então, como sempre, sem mais enrolação, não é? Produção, solta a vinheta. Bora, vai! Ao longo da nossa aula falaremos sobre o básico, suporte básico de vida, depois iremos ao avançado, suporte avançado de vida cardiovascular e por fim, espero eu, que o nosso paciente volte, não é? Porque vamos estudar cuidados pós-parada. Então, 3 pontos fundamentais. E já te adianto, você deve saber que o tema é fundamental. Então, se alguém aí se pergunta, não é, Akira, esse tema é importante? A minha resposta é imagina, porque simplesmente é a emergência das emergências. É a situação em que tempo é vida, não é? No infarto, tempo é músculo. No AVC, tempo é cérebro. Na parada cardiorrespiratória, tempo é vida. Então vamos começar aqui a nossa simulação. Vamos lá, hein? Começando. Vamos lá. Você está num parque, tranquilo, domingão, ensolarado, bonito, parque lotado, crianças e idosos, né? Pessoas jovens, bicicletas, patinetes, monociclos, tudo lindo. Você está lá preparando o seu piquenique, quando próximo de você, o que acontece? Uma pessoa perdeu a consciência. Não foi trauma, nada disso. Estava na bike, paradinho, de repente você vê essa pessoa, teve um mal súbito. Nessa hora, o que você faz? Finge que não viu? Não faça isso, né? Saiu correndo, vou comprar picolé? Não faça isso também. Vamos atender aqui o nosso paciente. Mas lembre, estamos num parque, está movimentado, não é? Estamos fora do hospital. Vamos fazer o básico aqui. Então, vamos começar com o suporte básico de vida. Tá aqui, SBV, BLS. E eu já adianto uma coisa aqui. É básico, não é porque é fácil. É básico porque é essencial, fundamental. Então vamos lá. Estávamos lá, preparando o piquenique. De repente esse paciente, perdeu a consciência. Vamos prestar atendimento. Vamos aqui ver a sequência ideal de atendimento. Então, primeiro passo que eu falo, Akira, eu chamo o paciente, né? Vejo se tem pulso, peço ajuda. Calma. Primeira coisa, cena é segura, não é? Antes uma vítima do que duas. Vai que tem um monte de bicicleta de um lado pro outro, né? Skates. Você pode ser atropelado. Então, primeira coisa, cena é segura? Sim, cena é segura, tá? Não tem nada que possa, né, nos causar mal, então vamos atender nosso paciente. Então, primeiro passo, cena segura. Segundo passo importantíssimo, você vai avaliar a responsividade. Vai se ajoelhar de frente para o paciente, vai bater nos 2 ombros. Senhor, senhora, chame em voz alta. É importante, bate nos 2 ombros. Se o paciente não te responder, vamos aqui ao terceiro passo. Você vai ter a humildade de pedir ajuda. Nessa hora, provavelmente já deve ter se formado uma rodinha,
né, ao seu redor, pessoas te olhando, né, falando com as outras, com o celular filmando. Nessa hora você vai pedir ajuda. O ideal é apontar para alguém objetivamente. Você aí, ó, de camiseta vermelha, liga pro serviço de emergência. Pode ser aqui no Brasil, né? 192, 193, SAMU, bombeiros. Peça para vir ajuda e, por favor, pede para vir o aparelho de choque. Lembra que o leigo, ele não sabe o que é DEA. Pede para vir, né, a ambulância com o DEA. Mas o que é o DEA? Né? Então, ajuda, né? SAMU, bombeiros, emergência, peça para trazer o aparelho de choque. Pedir ajuda, aí sim. Quarto passo. Vou checar pulso e respiração simultaneamente. Tenho de 5 a 10 segundos para ver se o paciente respira, para ver se o paciente tem pulso. Então, muita atenção com essa sequência. Um pitaquinho rápido. Recentemente, tivemos novidades em relação ao ACLS, tá bom? E hoje em dia, para profissionais da saúde, você pode checar o pulso e respiração antes. E caso ele não tenha, você pode pedir ajuda. Então pode se inverter o 3 e o 4. Mas o normal é essa sequência que eu acabei de falar para vocês. Show? Vamos dar sequência? Vamos lá, vai. Dando sequência. Demorou, né? Você aí que assiste minhas aulas sabe que de vez em quando surge um monstrinho e ele faz algumas perguntas. Algumas são boas, algumas são horríveis, né? Provavelmente ele quer fazer uma pergunta aí. Vamos lá. Akira, pergunte. Se eu tiver na dúvida, né? A dúvida do quê? Né? Especifique. Boa. Tô na dúvida. Palpei pulso. Puta, eu não sei se tem ou não tem. Nessa situação, você, obviamente, paciente que não responde, você vai começar a fazer as compressões, as ventilações, se possível. Por quê? É melhor fazer compressão em quem não precisa do que deixar de fazer em quem precisa. Então, tá na dúvida em relação ao pulso, e lembra que é o pulso carotídeo, viu? Não é para o pulso radial aqui não, viu? Pulso carotídeo. Tá na dúvida? Comece as compressões torácicas. Tá bom? Te respondi? Muito bem, vai. Dando sequência. Putz, vai, outra perguntinha. Se o paciente estiver em gasping, Akira, o que é gasping? Gasping é aquela respiração agonal, respiração agônica. Parece um peixe fora d'água. O que eu faço? O paciente está respirando. Mas olha a pegadinha, hein? Paciente em gasping, você trata como se fosse uma parada cardiorrespiratória. Então comece também as compressões torácicas. Ok? Estamos bem? Tem mais alguma pergunta, monstro? Essa é boa. Estou inseguro para ventilar o meu paciente. Porque você sabe, né? São compressões e ventilações. Mas, poxa, eu tô no parque, não faço ideia quem é essa pessoa. Eu tenho que fazer as ventilações? A resposta é que não. Se você não tem segurança, ainda mais em tempos, né? Um pouquinho pós, né? Estamos numa pandemia, mas tá passando. Se você não tem segurança para ventilar o seu paciente, faça somente as compressões torácicas, ok? Boas perguntinhas. Sai pra lá, vai, já vou falar com você depois. Sobre compressões, sobre ventilações, sobre pausas durante a RCP, eu tenho que te dar uma informação muito importante. Então vai vir uma das primeiras informações fundamentais da aula. Então sugiro que você pegue sua canetinha colorida e anote, tá? E grife o que eu vou te dizer, porque essas informações são importantes. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é fundamental para a vida e para a prova. RCP de alta qualidade. Não tem pulso, não respira, RCP de alta qualidade. Mas o que é essa alta qualidade? Tá aqui, 30 compressões seguidas de 2 ventilações. As compressões na frequência de 100 a 120 compressões por minuto. A profundidade de 5 a 6 centímetros. Lembra, você fez a compressão, deixa o tórax retornar à posição inicial. Fez a compressão, simula a sístole. Deixa o tórax retornar, simula a diástole. Então, deixa o tórax retornar à posição inicial. Além disso, faça de tudo para minimizar interrupção. Só vai parar as compressões se precisar muito mesmo, tá bom? Porque é exigido um FCT, fração de compressão torácica, ou seja, é o tempo durante a parada em que o paciente recebe compressões ideal, tá? Ideal é mais que 80, mas pelo menos 60%. Fundamental.
E também, né, bom senso. Alterna quem está na compressão a cada 2 minutos ou menos se a pessoa cansar, porque a gente perde a qualidade. Então, muita atenção. Não é o mais rápido que você conseguir, tá? Muita atenção. Nas provas chovem pegadinhas sobre isso aqui. Ah, é 60 para 2, tá? Ah, é 15 para 2. Muita atenção com as pegadinhas de prova. Mas vamos lá. Voltamos. Tamo lá. Comecei as compressões, pedi ajuda, lembra? Pedi ajuda, pedi o aparelho de choque e chegou o desfibrilador. No geral, temos esse modelinho aqui que é super simples. Foi feito para um leigo utilizar. Então vamos lá, hein? Chegou na maletinha. Chegou na maletinha. A primeira coisa que você vai fazer é apertar esse botãozinho verde aqui, tá? Você vai ligar. Porque esse desfibrilador, ele é ligado por pilhas, aquelas grandonas, sabe? Então, muita atenção. Chegou o desfibrilador, vê se ele está funcionando. Aperta o botão. Ligou? Beleza. Segundo passo, ele vai vir com essas pás aqui. E elas vêm com um desenhinho que onde é para colar, tá? Região infraclavicular direita, região de ápice aqui à esquerda. Então, segundo passo, você vai colar as pás no tórax do seu paciente. Justo? E depois, só no final, você vai conectar esse cabo amarelo, tá bom? Tá aqui, ó. Conecte o cabo no aparelho. Tranquilo. Se tiver uma outra pessoa, ela vai fazendo as compressões enquanto você vai ligar o dela no paciente ou o contrário. Então, atenção para essa sequência. Mas não para por aqui, tá? Liguei, tá? Conectei o cabo amarelo. Uma hora o DEA vai começar a falar com você. Então, ó, liguei o DEA, tô fazendo as compressões. Ele vai te falar uma hora. Analisando o ritmo cardíaco, não toque o paciente. Nessa hora, você não vai entrar em contato com o paciente, senão o aparelho pode ler o seu ritmo. Não toque o paciente. Justo? Tá pensando. Depois de um tempo, o aparelho vai falar. Se for o caso, né? Choque recomendado. Deve ser uma FV, uma TV sem pulso. Falaremos mais pra frente. Carregando. Afaste-se do seu paciente. Aí uma hora ele vai falar. Administre o choque agora, vai começar a piscar esse botãozinho laranja. Nessa hora, você vê se você não está encostando o paciente, se não tem ninguém encostando o paciente. Pessoal, vou dar o choque. Todo mundo se afasta. Choque no 3. 1, 2. Foi. Desfibrilei. Beleza? Já ajudou muito. Já ajudou muito o paciente, ele foi desfibrilado. Devia ter uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular sem pulso. Beleza, desfibrilei. Mas e aí? E agora? O que eu faço? Oro? Chamo o paciente? Checo o pulso? E aí, o que eu faço nessa hora aqui? Olha só, essa é uma das maiores informações, tá? Dessa aula. Depois da desfibrilação, você vai retornar à RCP, reanimação cardiopulmonar, imediatamente. Então, de novo, desfibrilou, o DEA desfibrilou, o que você vai fazer? Retorne à RCP imediatamente, tá bom? De novo, desfibrilou, o que você vai fazer? Retorne à RCP imediatamente. Isso é tão importante que vira o primeiro mandamento aqui da nossa aula. Olha só, retornarás à RCP imediatamente após a desfibrilação. Entendido? Vou repetir isso mais algumas vezes de tão importante que é. Então guarda. Desfibrilou, volta a fazer as compressões, as ventilações. Entenderam? Anotado, prometem? Excelente. Vamos agora imaginar um outro cenário, vai. Imagina que aquele paciente tinha pulso. Tinha pulso. Mas não respirava. Ora, se tem pulso, não é uma parada cardio, né? Mas tem uma parada respiratória. Nesse cenário, no cenário perfeito, alguém vai ter algum dispositivo para ventilar aqui o seu paciente. E se liga, a parada respiratória. Vamos fazer uma ventilação a cada 6 segundos. Antes era de 5 a 6, hoje em dia é uma ventilação a cada 6 segundos. Lembra que a ventilação dura 1 segundo. Você não precisa apertar essa bolsa inteira, metadinha dela já vale, tá bom? Sempre verifique se o tórax do paciente elevou. Se elevou, é sinal que a ventilação foi efetiva. Sua técnica para vedar aqui a máscara está boa. E evite
evite muito, por favor, tá? Hiperventilar. É uma ventilação a cada 6 segundos. Então você ventila o seu paciente e você vai contar até 6. É comum a gente ver pessoas hiperventilando o paciente. Isso aqui não é interessante, tá bom? Outro ponto fundamental na parada respiratória. Lembra sempre de checar o pulso a cada 2 minutos, porque vai que o paciente parou. Aí sim, parada cardiorrespiratória, as compressões são fundamentais. Ó, manobras. Deixa eu falar para você umas coisas importantes. Existem algumas maneiras de se tentar aqui abrir, desobstruir a veia do paciente. Uma delas é essa. É a mais clássica. Inclina a cabeça, eleva a mandíbula. Só isso aqui já ajuda a abrir muito a via aérea do seu paciente. Agora, na suspeita de trauma cervical, a gente usa essa manobra que chama anteriorização da mandíbula, para não ter que mexer na região cervical do seu paciente. Coloquei aqui mais para vocês terem uma noçãozinha. Justo? Vamos dar sequência? Então, vamos lá. Te dou uma informação boa. Paciente foi desfibrilado, tá? E ele voltou. Você fez o seu papel, tá? Chegou aqui a ambulância, levou ele para o hospital e você vai conseguir prosseguir o seu lindo piquenique no parque, né? Ensolarado, né? Que bom, fizemos a nossa parte. Beleza. BLS, suporte básico de vida, tá? É essencial, temos que saber. Mas vamos lá. Muito fácil aqui, não é? Muito fácil. Queremos estar no nível mais avançado. Então, beleza. Saímos de um ambiente mais simples, do ambiente público, né? E chegamos aqui pra pauleira mesmo. Chegamos, tá? No hospital agora. Vamos imaginar que a gente vai atender um paciente que está em parada cardiorrespiratória. É a mesma coisa. Estamos lá na emergência, chegou um paciente desacordado, chamei, né? Não respondeu. Pedi ajuda, chequei pulso, respiração simultaneamente, 5 a 10 segundos. Putz, não tem pulso, não respira. Vamos começar as compressões torácicas, as ventilações. Vamos começar a RCP, não é? Reanimação cardiopulmonar. Mas lembra que agora você está no hospital. Você tem muitas outras opções. Então agora não é mais suporte básico de vida. Agora estamos diante do suporte avançado de vida cardiovascular. É o famoso ACLS que todos fazemos, a maioria de nós fazemos, né? Quando nos formamos. É fundamental saber isso aqui. E quando a gente fala de suporte avançado, existe uma grande divisão. Concorda? Por quê? Existem de um lado os ritmos desfibriláveis e existem do outro lado aqui os ritmos não desfibriláveis. Desse lado, fibrilação ventricular. Desse lado, taquicardia ventricular sem pulso. Desse lado aqui, a sistolia e também atividade elétrica sem pulso, famosa AESP, não é? Vamos começar aqui com os ritmos desfibriláveis. Vocês sabem que são dois, não é? Fibrilação ventricular, onde o ventrículo, ele não bate, ele chacoalha. Então, é algo grosseiro, né? QRS largo é um caos total, é um caos absurdo. Mas também pode existir a taquicardia ventricular, que tá aqui, ó. É largo, não é? É feio. Concordo. Mas é um pouquinho mais organizado do que isso aqui. Nesse caso aqui, uma taquicardia ventricular monomórfica, porque tem uma morfologia sem pulso, é ritmo de parada. É ritmo de parada. Então guarda, ritmos desfibriláveis, FV, TV sem pulso. E tá no nome, é um ritmo desfibrilável. Temos que desfibrilar. Isso é tão importante que vira o nosso segundo mandamento. Tá aqui, ó. Não enrolarás para desfibrilar o paciente que está em FV ou TV sem pulso, tá? Lembra que essa conduta aqui salva vidas. Promete? Viu uma FV, você vai fazer o quê? Desfibrilar. Viu uma TV sem pulso, o que você vai fazer? Desfibrilar. Agora eu te pergunto, o que você faz depois de desfibrilar? Responda em voz alta para mim, por favor. Muito bem. Retorna a RCP. Excelente. Muito bem. Vamos lá então. Falei dos ritmos desfibriláveis, né? Imagina, chegou um paciente, está em FV ou TV sem pulso. O que você vai fazer? Fundamental? Desfibrila.
Tá? Começamos o caso aqui, a primeira desfibrilação. As cargas estão aqui. Lembra que é um choque de cada vez. Não é igual aqueles filmes antigos, né? Que eles davam 30 choques em sequência. Hoje em dia é um choque de cada vez. O que você faz depois de desfibrilar? Você vai fazer a RCP por 2 minutos, que é o ciclo, não é? O ciclo no ACLS dura 2 minutos. Então, 2 minutos de RCP. Vamos lá, acabou de começar o ciclo. Faltam 2 minutos. Vamos lá, bonitinho, bonitinho. Técnica perfeita, ventilação perfeita. Vamos lá. 1 minuto e 30 ainda falta. Vamos lá, RCP, beleza? Falta 1 minuto. Vamos lá, 30 segundos, vamos lá. 20 segundos, 15 segundos, vamos lá. Opa, deu 2 minutos. 2 minutos, pessoal, para tudo, por favor. Vamos checar o ritmo novamente. Putz, continua em FV, continua em TV sem pulso. Qual que é a nossa conduta fundamental? Desfibrilar o paciente. Depois da desfibrilação, aqui eu já entendi, né? Vou fazer a RCP. Muito bem. E lembra que em ritmo desfibrilável, depois da segunda desfibrilação, você vai medicar com epinefrina, a primeira dose. Epinefrina ou adrenalina, 1 miligrama. Beleza? 2 minutos de RCP. Vamos lá, pessoal. Faltam 30 segundos. Vamos lá. Faltam 15 segundos. 2 minutos. Pessoal, para tudo, vamos checar o ritmo novamente. Putz. Continua em FV, TV sem pulso. Tranquilo. Terceira desfibrilação. Depois, aqui eu já entendi. Depois que desfibrilar, vou fazer RCP. Muito bem. E depois da terceira desfibrilação, vai entrar a primeira dose da amiodarona ou lidocaína. Ó, só que é muito importante. Eu sou instrutor da CLS. Eu vou chegar mais pertinho de vocês e vou contar um dos erros mais frequentes. Fui! Olha só, um dos erros mais frequentes do ACLS é que começa o ciclo em FV ou TV sem pulso, a pessoa desfibrila, começa a RCP, não é? E ela já medica logo de cara com epinefrina. Lembra que é depois da segunda desfibrilação? Então esse é um dos erros mais frequentes, tanto no ACLS quanto na vida real mesmo. Então, guarda, em ritmos desfibriláveis, a epinefrina vai entrar só depois da segunda desfibrilação. Entendido? Vamos voltar? Voltando. Vamos lá então. Importantíssimo isso aqui, hein? Aqui ela simplifica. Depois do segundo choque, epinefrina. Depois do terceiro choque, amiodarona ou lidocaína. E falando dessas medicações, vamos lá. Adrenalina ou epinefrina. De novo, vai entrar depois da segunda desfibrilação. 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. Se você guardar aqui a cada 4 minutos, cada ciclo tem 2 minutos, concorda? Se você guardar que a cada 4 minutos, num ciclo você vai fazer epinefrina, no outro você não vai fazer. Ciclo sim, ciclo não. Ciclo sim, ciclo não. Vai ficar mais fácil de entender daqui a pouco, tá bom? Vamos dar sequência. A amiodarona. Ah, Kira, lembrei, é depois da terceira desfibrilação, né? Perfeito. Primeira dose, 300 miligramas, tá? Depois de 3 a 5 minutos, você vai fazer a segunda e última dose, 150 miligramas. E para por aí. Então, a amiodarona, 300. Segunda dose, 150. Parou por aí, tá bom? Agora, também existe a lidocaína, que se liga, hein? Essas duas medicações, elas são equivalentes. Não tem uma que é melhor que a outra, beleza? Então você pode usar tanto uma quanto a outra. Na prática, no dia a dia, a amiodarona é muito mais fácil de utilizar. Por quê? A lidocaína você fica calculando as coisas aqui, ó. É 1,5 mg quilo, tá? Também depois da terceira desfibrilação. Segunda dose, olha a pegadinha, hein? É de 5 a 10 minutos depois da primeira. Metadinha. Justo? E ela tem a dose acumulada, tá? Dose acumulada total de 3 miligramas quilo. Então, dica do tio Akira, né? Na parada, opte pela amiodarona. Putz, Akira, enrosquei aqui a cabeça, né? Muitas medicações, eu não entendi se ciclo sim, ciclo não. Simplifica as coisas para mim? Com certeza, né? O pedido de você é uma ordem. Então, vamos lá. Canetinha colorida na mão. Se liga que tá chegando o Descomplicando. Akira,
Simplifica para mim, né? Eu sei que a gente está falando de ritmos desfibriláveis, mas já não sei, epinefrina, tem que esperar para fazer eu não entendi nada, simplifica. Tá bom, aqui ó, primeiro ciclo de RCP, em relação à medicação, você não vai fazer nada. Lembra que eu falei que é um dos erros mais comuns. No segundo ciclo, não é? Depois da segunda desfibrilação, vai entrar a primeira dose da adrenalina ou epinefrina. No terceiro ciclo, depois da terceira desfibrilação, vai entrar a primeira dose da amiodarona 300. No quarto ciclo, tá aqui, ó. Você vai fazer adrenalina de novo. Lembra que a cada 4 minutos, que a gente se convencionou, cada ciclo tem 2 minutos, não é? Você fez aqui 2 minutos, mais 2 minutos, 4 minutos. Chegou a hora de fazer de novo a adrenalina. Entendeu o que é ciclo sim, ciclo não? Ciclo sim, ciclo não? É isso. Mas vamos lá, para simplificar. Depois da quinta desfibrilação, amiodarona 150. Segunda e última dose. Beleza? Paciente continua em ritmo desfibrilável. Lembra que aqui é só ritmo desfibrilável, tá? Ele está eternamente em FV ou TV sem pulso. Depois da sexta desfibrilação, adrenalina. E depois da sétima? Aqui a amiodarona para por aqui, né? Sim. Se eu fizer no sétimo adrenalina, eu vou estar fazendo em mim depois de 2 minutos. Não pode, né? Não pode. Então no sétimo, você não vai fazer nada. Caso exista um oitavo ciclo, você vai fazer adrenalina ou epinefrina. Entendeu o que é? Ciclo sim, ciclo não. Ciclo sim, ciclo não. Ciclo sim, ciclo não. Ciclo sim, ciclo não e assim por diante. Espero que agora tenha dado para entender o que é esse bendito ciclo sim, ciclo não. Aqui já tem uma dúvida. Tem limite para eu fazer de dose da epinefrina, adrenalina? Não tem. Na teoria você pode esgotar o seu estoque, tá? Não tem limite. E deu para entender uma coisa aqui, né? Você nunca utiliza a mesma medicação em ciclos consecutivos, não é? Então, isso também vira um mandamento. Se liga, hein? Tá aqui, ó. Não administrarás a mesma medicação em ciclos consecutivos. Então, a gente nunca vai fazer epinefrina, amiodarona, amiodarona. Você sempre vai alternar essas medicações. Deu para entender? Foi? Então responde para mim mentalmente, vai. Depois da segunda desfibrilação, vai entrar a primeira dose da epinefrina. Depois da terceira desfibrilação, vai entrar a primeira dose da amiodarona. Lembra que a amiodarona e lidocaína são equivalentes. Então pode ser tanto um quanto o outro. Foi? Mesmo? Vamos lá então, hein? Vimos os ritmos desfibriláveis. Vamos agora ver os ritmos não desfibriláveis. Tá no nome. Não desfibrila. Não tem evidência, não vai melhorar. São 2 tipos. A sistolia, uma linha reta, e lembra, mais pra vida mesmo, tá? Na prova não cai tanto isso. Viu uma linha reta na parada, é uma sistolia, preciso fazer o protocolo da linha reta. Vou checar se não tem cabo solto, vou aumentar o ganho e vou mudar a derivação, tá? Para ver o coração por um outro ângulo. Esse é o famoso protocolo da cagada. Muita atenção. Isso aqui é fundamental. Akira, não entendi o que é esse aumentar o ganho. Tá aqui, ó. Olha só. Esse é um vídeo que eu fiz nos cursos, tá? Ó. Imagina que você está vendo uma linha reta, tá? Parece muito aqui, né? Uma linha reta aqui. Beleza, linha reta. Olha só como é importante eu aumentar o ganho, ó. Vai aparecer aqui, ó. Vou aumentar o ganho, ó. Vai aumentar aqui, ó. Ó, parece uma sistolia, né? Opa, era uma fibrilação ventricular fina. Então é fundamental o protocolo da cagada. Deu para entender? De novo, ó, aumentei o ganho. Ó, não era uma sistolia, era uma fibrilação ventricular. E isso muda condutas. Então, sempre lembra do protocolo da linha reta. Prometido? O irmãozinho aqui chama atividade elétrica sem pulso. Então eu posso pegar um paciente com uma bradicardia sem pulso, é uma ESP. Se eu pego um paciente com uma taquicardia supraventricular sem pulso, é uma ESP. Se eu pego um paciente com uma atividade elétrica, tá organizadinho, como um ritmo sinusal, sem pulso, é uma AESP. Beleza? Foi?
Entendi, Akira. Como é que eu vou fazer na parada agora? Tranquilo, ó. Ritmos não desfibriláveis. AESP ou assistolia. Olha só que interessante. Olha só como muda. Lembra que nos ritmos desfibriláveis, a primeira dose da epinefrina ou adrenalina entrava depois da segunda desfibrilação? Aqui é diferente. Porque logo no primeiro ciclo, logo de cara, o quanto antes, você já vai fazer a primeira dose da adrenalina. Promete? Beleza? E obviamente você está fazendo a sua RCP, tá? Fundamental. Lembra que a ESP a sistolia você não desfibrila, não tem evidência para isso. Ok? Akira, fiquei com uma dúvida aqui. É meio sacana. Posso perguntar? Pode. Deixa eu chegar mais pertinho, vai. Pergunte mais pertinho para mim. Fui. Akira, assim, né? Se houver uma sistolia, eu fiz o protocolo da linha reta. Mas, puta, eu tô na dúvida se é uma sistolia mesmo ou se é uma fibrilação ventricular fininha, tá? O que eu faço nesses casos? Nesses casos de dúvida, você está autorizado a fazer uma desfibrilação, tá? Tá na dúvida? Desfibrila o seu paciente. Beleza? Entendido? Voltando. Vamos lá. Fiz 2 minutos de RCP. Pessoal, para tudo, vamos checar o ritmo no monitor. Putz, continua em AESP ou assistolia. Volta a fazer a reanimação cardiopulmonar. Agora eu te pergunto, vamos usar medicação? Não, porque você acabou de fazer no ciclo anterior. Lembra do nosso mandamento? Você nunca vai fazer a mesma medicação em ciclos consecutivos. Então, nesse ciclo, adrenalina, não. Vamos lá, RCP, vai, RCP. Vamos lá, bonitinho, vai, compressão, cansou? Troca. Como é que tá a ventilação aí? Tá boa? Excelente. Vamos lá, pessoal. Faltam 30 segundos. Vamos lá. Tô controlando aqui. Vai, 15 segundos. 2 minutos. Pessoal, para tudo. Vamos checar o ritmo no monitor, hein? Putz, continuem a ESP sistolia. Pessoal, volte às compressões torácicas, voltem às ventilações. Agora sim. Como no ciclo anterior eu não fiz a adrenalina e epinefrina, nesse ciclo vou fazer a medicação. Tá? E sempre lembra, 2 minutos de RCP. Ciclo sim, ciclo não. Ciclo sim, no próximo se continuar, ciclo não. Simplificando. Tá aqui, ó. A ESP a sistolia, hein? Primeiro ciclo, epinefrina, adrenalina. Segundo ciclo, nada de medicação. Lembra que a gente não faz amiodarona, lembra que a gente não faz lidocaína em ritmos não desfibriláveis, tá? Pegadinha de prova, clássica. Vamos lá. Terceiro ciclo. Opa, aqui eu posso fazer, porque já passaram 4 minutos, não é? Ciclo sim, ciclo não. Se aqui é ciclo sim, no próximo ciclo vai ser não. Se aqui vai ser não, no próximo ciclo vai ser sim. Entenderam? Ciclo sim, ciclo não. Ciclo sim, ciclo não. Ciclo sim, ciclo não. Depois ciclo sim, depois ciclo não. Imaginando que o paciente permanece todo o tempo em um ritmo não desfibrilável. De novo, espero que vocês tenham conseguido entender, porque a gente fala adrenalina, epinefrina, ciclo sim, ciclo não. Foi? Foi? Espero que sim, hein? Qualquer dúvida aí, sabe que a plataforma está à disposição. Manda aí que eu te respondo. Beleza? Ok. Akira, eu sempre tenho uma coisa na cabeça assim, que eu fico pensando, né? Eu entendi a parte da desfibrilação, né? Entendi os tempos das medicações, mas tem aquele negócio das causas reversíveis que eu tenho que pensar, não é? Perfeito. Então, na parada cardiorrespiratória, sempre pense, né? No quê? Nas causas potencialmente reversíveis. São os famosos 5Hs, tá? E depois veremos os 5Ts. Os 5Hs estão aqui, ó. Hipovolemia, hipóxia é um dos mais comuns, né? Acidose é o H+. Hipo ou hipercalemia, mais comum é potássio alto, tá? Eu nunca vi uma parada por hipocalemia, mas pode acontecer. Hipotermia também é um dos Hs. Agora, 5Ts. Tá aqui, ó. Tensão no tórax, pneumotórax hipertensivo. Lembra que é o hipertensivo, tá? Existem vários tipos de pneumotórax. O hipertensivo é o que causa risco de vida. Muita atenção. Tamponamento cardíaco, toxinas, tá? Importante. Trombose pulmonar, é o que chamamos de TEP, tromboembolismo pulmonar, e trombose coronariana, que é o infarto agudo do miocárdio. Então, se liga, 5Hs e 5Ts. Aqui não tinha um H de hipoglicemia? Saiu.
tá? Do ACLS. Mas é sempre importante, sim, checar, tá? A glicemia do seu paciente. Faz lá uma glicemia de ponta de dedo, pode te ajudar, ok? Estamos bem? Entendi, Akira. Entendi. 5H, 5Ts, você falou os ritmos desfibriláveis, não é? Você falou aqui os ritmos não desfibriláveis, entendi a questão do ciclo sim, ciclo não. Tamo bem. Acho que dá pra dar sequência, né? Beleza, então, vamos lá. Dando sequência aqui, ó. Ixi, será que foi erro de diagramação? Né? Acho que não, né? Acho que é trollagem. Isso aqui tem cara de trollagem, isso aqui, hein? Vamos lá. Acho que já sei quem que é. É um animal mesmo, né? Vamos lá, mas dá pra ler, vai. Akira, eu entubo todos os pacientes, né? Olha só, né? É um bicho sacana, mas provavelmente você já passou por isso. Você já viu isso. Na maioria das paradas cardiorrespiratórias que você viu na faculdade trabalhando, já vai uma pessoa para entubar o paciente, não é? Sempre assim, independente da causa da parada, vai alguém lá entubar o paciente. Então essa pergunta é boa, tá? Será que a gente tem que entubar todos os pacientes? E aí, ó, esse é um dos mitos, algo cultural, né? Algo, né, incrustado, né, cravado a fogo, né, na cultura médica. Não precisamos entubar todos os pacientes, tá? Não é uma regra. Não é uma regra. Muita atenção. Simplificando as coisas, tá aqui, ó. A causa da parada é hipóxia? Se a resposta for sim, aí beleza, intuba esse paciente. Causas reversíveis, lembra? Nesse caso, uma via aérea avançada, fundamental, beleza? Atenção, tá? De novo. Causa da parada hipóxia, intuba, tá? Agora, tá aqui, ó. Eu tô ventilando com dispositivo bolsa-válvula-máscara. É o que chamamos, né, de jambu. Mas o nome correto é dispositivo bolsa-válvula-máscara. Fiz a vedação certinha, tô ventilando, o tórax está expandindo, a causa não é hipóxia, tá tudo bonitinho aqui. Tá eficiente? Não precisa intubar esse paciente. Não precisa. Continua a ventilar o paciente com a técnica correta. Akira, putz, estou tentando aqui ventilar a causa não é hipóxia, mas mesmo assim, putz, o tórax não está expandindo, tá? Tá meio difícil, minha técnica tá boa, mas não tá ventilando bem. Nesse cenário, você pode optar, né? Uma via aérea supraglótica, né? Uma máscara laríngea. Você pode, por exemplo, usar um tubo laríngeo, não é? Ótimas opções, tá? E aqui, não teve jeito. Ventilação estava ruim, ou era hipóxia mesmo. Peguei uma via aérea avançada. Via aérea avançada. Coloquei um tubo laríngeo, um tubo endotraqueal. Tubo endotraqueal é o que você conhece como tubo mesmo, tá? Ou mesmo tô com uma máscara laríngea lá. Muita atenção. Pegou uma via aérea avançada, lembra aquele 30:2? Aquele 30:2 agora não vai mais existir. Agora não existe mais 30:2. Pegou uma via aérea avançada, as compressões agora são contínuas, lembra? 100 a 120 compressões torácicas por minuto, tá? Muita atenção. Uma ventilação a cada 60 segundos, tá? A cada 6 segundos. Você vai fazer 10 ventilações por minuto. Muita atenção. Foi? Beleza, aquele entendi. Então, se não tiver uma via aérea avançada, 30:2. Beleza. Com via aérea avançada, não tem mais o 30:2, compressões contínuas e uma ventilação a cada 6 segundos. Ó, na atualização do ACLS, existe uma recomendação que não é forte, mas ela fala que é possível, tá? Que equipes bem treinadas, mesmo sem uma via aérea avançada, essas equipes poderiam fazer compressões contínuas e uma ventilação a cada 6 segundos. Mas é uma recomendação mais fraca. O ideal é que sem uma via aérea avançada, você faça o famoso 30:2. Mas não está errada que equipes bem treinadas, mesmo sem uma via aérea avançada, tá? Compressões contínuas, uma ventilação a cada 6 segundos. Atualizações, novidades. Beleza? Vamos dar sequência? Vamos lá, vai. Mas antes disso, de novo, né? Temos muitos mandamentos aqui na nossa aula. Como eu falei muito de intubação, tá aqui.
Não intubarás todos os pacientes em parada cardiorrespiratória. Não precisa. É hipóxia? Beleza, tá? Intuba ou passa uma máscara laríngea ou um tubo laríngeo, tá bom? Ah, né? É hipóxia. Aí beleza, né? Via aérea avançada, via aérea definitiva, sem problema nenhum. Lembra que gestante, as mais barrigudinhas, tá? No geral, quando elas param, o ideal também é uma via aérea avançada. Porque, no geral, as gestantes mais barrigudinhas, tá? Têm uma capacidade pulmonar reduzida. Então, nesses casos, tá? Podemos sim intubar as pacientes. Ou passar uma máscara laríngea, ou passar um tubo laríngeo. Foi? Excelente? Agora que eu comecei a falar de via aérea, eu não posso deixar de falar, tá? De um negocinho que a American Heart Association está reforçando muito, tá? Para que você faça na parada. Eles querem muito que você não se esqueça da capnografia. Basicamente é um dispositivo que vai analisar o CO2, tá? Na expiração do seu paciente. Por que é importante, tá? Acoplar a capnografia, tá? Na saída da via aérea lá do seu paciente? Ó, primeiro ponto. Você pode saber como está a qualidade. Qualidade. Porque você pode estar vendo, pô, a compressão parece que tá ok, assim, ó, a ventilação, perguntei, tá tranquilo, a princípio tá boa. Mas a capnografia pode te dar outros sinais. Se liga. Se a capnografia for menor que 10 milímetros de mercúrio, tá? É sinal que não tá muito interessante. O ideal é que ela fique de 20 milímetros para cima. Então guarda, capnografia menor que 10 milímetros de mercúrio é a dica. É fundamental você saber isso. Capnografia menor que 10, melhora aí as compressões torácicas. Ó, faz mais bonitinho aí. Será que não está fazendo muito rápido? Está rápido demais. Está deixando o tórax retornar à posição inicial? Revise a qualidade das compressões torácicas. E além disso, a capnografia tem uma outra utilidade fundamental. Por quê? Se do nada capnografia estava lá 15, 18, de repente foi para mais que 40. Isso é um sinal que o paciente voltou. Então, é uma outra utilidade da capnografia. Pode cair na prova. Paciente estava com uma capnografia de 15. De repente, teve um aumento brusco. O que você vai fazer nessa hora? Nessa hora, mesmo sem ter dado os 2 minutos completos, você pode parar, tá? Você pode parar RCP, checar pulso, expiração e vai checar o que? Ritmo no monitor. Porque provavelmente o paciente voltou. E se liga, a capnografia é tão importante que você pode usar ela no tubo endotraqueal, no tubo laríngeo, na máscara laríngea e mais recentemente a American Heart fala que podemos usar a capnografia até mesmo no dispositivo bolsa-válvula-máscara, no famoso AMBU. Tamanha é o benefício de utilizar. Se você já tocou uma parada com capnografia, você vê que é uma outra parada. A qualidade é muito melhor. Ela nos traz todas essas informações fundamentais. Mas vamos lá. Akira, mais de 40 minutos de aula, você falou muita coisa aqui, tá? Nossa, é bastante coisa, né? Desfibrilação, você falou das medicações, RCP de alta qualidade, mas assim, na moralzinha assim, tá? O que eu faço que sim, certeza vai trazer benefício para o meu paciente? Porque você falou de várias condutas aqui, né? Mas eu imagino que algumas sejam mais primordiais, né? Mais fundamentais, mais imprescindíveis que as outras. A resposta é que sim. Então, para responder essa perguntinha, canetinha colorida na mão, muita atenção, porque chegou a hora do Na Real. Vamos lá, na moralzinha. O que salva vidas? Olha só que interessante, hein? Se a adrenalina for a minha referência, tá? Numérica, olha só que interessante. Olha só, hein? Reconhecer uma parada, liguei para pedir ajuda, 10 vezes mais efetivo que a adrenalina. Uma RCP de alta qualidade, 8 vezes mais efetivo que a epinefrina. E olha só como a desfibrilação rápida é fundamental.
Uma desfibrilação é 20 vezes mais efetiva que a adrenalina. Aquilo, então, nem vou usar mais a adrenalina. Não, use, tá? Mas saiba que é fundamental reconhecer quem parou, não é? RCP de alta qualidade sempre. E desfibrilar rápido quem precisa. Essas 3 condutas realmente salvam vidas e respondem à nossa perguntinha inicial. Interessante, né? Muito interessante. Mas não para por aí. Não para por aí. Por quê? Olha só. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Tá? Tenho certeza. Você tá tocando a parada. Aí já passou um tempo já. Aí você começa a trocar olhares com seus colegas. Não é? E aí, será que a gente para? Será que não para? Essa perguntinha é clássica, não é? Quando que a gente pode parar de fazer uma RCP? Olha só, a American Heart Association coloca aqui no livrinho dela isso aqui, ó. Uma capnografia menor que 10, tá? Por pelo menos 20 minutos. Se isso acontecer, você pode considerar a parar. Não é porque aconteceu isso que você vai parar. Lembra que é uma conjunção de fatores. Qual doença do paciente? Não é? Tinha comorbidades? Como que era o status do paciente antes? Tudo isso você vai levar em consideração, não é? Mas alguns dados objetivos temos. American Heart fala isso aqui. Capnografia menor que 10 por pelo menos 20 minutos, você pode considerar encerrar esforços. Isso aqui somado a outras informações que você vai ter do seu paciente. Entenderam? Ok? Outras recomendações aqui, ó. Mas o filezinho, tá? Isso aqui é um ACLS perfeito. Ó, hoje em dia, eles recomendam ter um instrutor de RCP durante a parada. Aquilo que é isso, né? Então, tem uma parada, eu chamo você para vir me ajudar? Não, não é muito bem isso, ó. O que é um instrutor de RCP? É uma pessoa que vai ficar responsável, tá? Somente pela reanimação cardiopulmonar do seu paciente. Basicamente, ele vai ver a qualidade das suas compressões. Olha só como é importante. Falei que RCP é fundamental? Tá aqui uma das explicações. É tão importante que eles querem que tenha uma pessoa focada somente nisso. Ó, lembra que a gente tem que ganhar tempo. Tempo é vida, não é? Então, uma outra recomendação. 15 segundos antes de acabar o ciclo de 2 minutos, você pode até carregar o desfibrilador para ganhar tempo. Akira, mas se não precisar desfibrilar e você cancela o choque no monitor, dá para fazer isso aqui. Ó, outras dicas. Ó, hein? Se precisar trocar quem está na compressão, né? Subiu naquela escadinha, tiver que trocar, idealmente essa troca não deve durar mais que 5 segundos. Então descer uma pessoa, já sobe outra. Não podemos perder tempo. Ah, Akira, isso aqui é para ajudar aquele FCT, né? Fração de compressão torácica. Perfeito, perfeito. E uma outra informação aqui, se for necessário entubar o paciente, tá? Não demorar mais que 10 segundos. Então coloca lá a melhor pessoa, a pessoa mais experiente, com a melhor técnica para entubar esse paciente o quanto antes. Combinado? Aqui algumas informações mais sofisticadas. Mas vamos lá. Ó, essa é uma outra clássica da parada cardiorrespiratória. Vou chegar mais pertinho aí pra falar com você, hein? Estão prontos? Vamos lá? Cheguei. Fui. Ó, clássico. Acho que você já ouviu essa, hein? No meio da parada, independente do ritmo, alguém chega e fala: Fulano, abre 100 de bique. Abre 100 ml de bicarbonato. Possivelmente você já ouviu essa frase. De novo, é uma outra conduta que está incrustada, né, na cultura médica. Mas será que a gente tem que fazer bicarbonato de rotina? Vou te responder. Botando. Vamos lá. O bendito bicarbonato. Será que eu faço de rotina? A resposta é que não. Tá? Então não é para abrir aqueles 100 ml de bique à toa. Existem indicações para prescrever bicarbonato. Tá? No geral, são essas: hipercalemia, potássio alto, tá bom? Acidose prévia. Você sabia que o paciente tinha uma acidose, ele parou. Porque se você for coletar uma gasometria durante a parada,
vai vir aquela gás horrível, pH de 6 e 8, tá? Então, muita atenção. E por fim, intoxicação por antidepressivos tricíclicos. Nessas situações, sim, o bicarbonato é bem-vindo, mas não é para fazer de rotina. Prometem? Não é para entubar todo mundo, tá? Não é para você dando bicarbonato para todo mundo, por favor. Show? Vão deixar o tio Akira feliz? Espero que sim. Vamos falar agora de vias de acesso. A preferencial, obviamente, é a via endovenosa, tá? Preferência. Sempre fez adrenalina, epinefrina, amiodarona, lidocaína, bolos, né? Elevação de membro por 10 a 20 segundos, né? Então fez a medicação, fez mais um sorinho, tá? Eleva o membro, 10 a 20 segundos. Ó, outra dica. Não deu via endovenosa, não estou conseguindo funcionar acesso. Aí, se vocês forem treinados, acesso intraósseo. Toda a medicação via endovenosa pode ser administrada por via intraóssea. Beleza? E uma outra informação, aqui tem a via, né, endotraqueal? Tem, mas vai ser sempre a sua última opção, tá? A dose 2 a 2,5 vezes. Por que é ruim? Tem que parar a RCP. Tá? Dá umas ventiladas, essas são as medicações que podem ser feitas. Então, é o último do último caso. Foi? Deu pra entender? Tranquilo? Beleza, Kira. Não é pra entubar todo mundo, né? Bicarbonato de rotina não é pra fazer. Depois que desfibrilar eu volto a fazer a RCP. Fiz meu ACLS perfeito, não é? E trago boas notícias. O paciente voltou, não é? É o que a gente sempre espera. Na vida, no ACLS, nas provas, o paciente voltou. Você fez muito bem o seu trabalho. Então, vamos lá, né? Não para por aqui. O paciente voltou, vamos focar agora nos cuidados pós-parada, né? Ou cuidados pós-reanimação, ou cuidados, né, após retorno à circulação espontânea. Vamos lá. Cuidados pós-parada. Atenção com alguns números aqui. Eu sei que é uma decoreba, mas está aqui, tá? Eleva a camiseta a 30 graus. Oferta a FO2 para deixar o paciente com uma saturação entre 92 a 98. Evita hiperventilar no seu paciente. Lembra da parte da parada respiratória? Evita hiperventilar. PaCO2 de 35 a 45. Atenção com a pressão do seu paciente. Tenta manter a pressão média maior que 65 e a sistólica maior que 90. E não precisa ser tão rigoroso quanto a glicemia do seu paciente. Então, aqui alguns números, algumas metas que vocês podem ter. Beleza? Eu sei que é chato, é uma decoreba, mas, né, precisamos ter noções numéricas do que a gente vai fazer no pós-parada. E se liga. O paciente parou, fiz o meu ACLS perfeito, né, desfibrilei, mediquei, RCP, tudo perfeito. O paciente voltou. Se o paciente voltar comatoso, comatoso, chamei, não obedece comando, tá comatoso. A gente vai fazer, tá, o chamado controle direcionado de temperatura. Estudos mostram que melhora aqui a recuperação neurológica. Então se liga, independente do ritmo, desfibrilável, não desfibrilável, tá? Paciente, tá? Chegou o paciente, parou, fiz minha ACLS, voltou comatoso, tá? Tá comatoso? Controle direcionado de temperatura. Vamos resfriar, entre aspas, o paciente, deixar ele entre uma temperatura de 32 a 36 graus Celsius por pelo menos 24 horas. Esse é o famoso CDT. Entenderam? Lembrando que a gente não deve fazer isso no pré-hospitalar. E, depois de uma parada, paciente comatoso, para avaliar o prognóstico neurológico, temos que esperar 72 horas. É um número mágico dentro do ACLS. Beleza? Outra novidade. Essa é interessante. Você deve ter visto esses elos, não é? Identificar o paciente que parou, pedir ajuda, RCP, desfibrilar, não é? Fazer o controle de temperatura quando necessário. Existe agora um sexto elo, tá? Isso aqui é importante. É o sexto elo de
letra R. R do que? Recovery. Recuperação. Recuperação do paciente, tanto a física, a parte respiratória, muscular, quanto psicológica. Não é? Imagina você aí, teve uma parada cardiorrespiratória, voltou à vida. Você pode evoluir com algumas alterações psicológicas. Então, é fundamental auxiliar o paciente na recuperação. E você viu que o paciente não está sozinho? Tem uma pessoa junto? Não é só ver a recuperação do paciente, mas sim dos familiares, de todas as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a nova letra R, Recovery. É o 6º elo fundamental. E galera, eu sei que eu falei sobre aqui o CDT, não é? Mas, há um tempinho atrás, saiu um artigo muito interessante sobre isso aqui. Então, já estamos acabando, tá? Vamos lá, já estamos acabando. Muita atenção para o update. Vamos lá, temos novidade. Há um tempinho atrás, saiu esse estudo aqui. Hipotermia versus normotermia, né? Em paradas cardiorrespiratórias fora do hospital. Olha só. O que viu esse estudo? Ele pegou 20 pacientes que pararam fora do hospital. Para alguns comatosos, eles fizeram normotermia. E para outros, o que a gente viu, o CDT. O que esse estudo concluiu? Simplificando bem, tá? Esse estudo concluiu que não teve grandes mudanças. Aquilo então não é mais para fazer o CDT? Provavelmente deve ter alguma mudança mais para frente, mas a American Heart Association ainda não deu nenhuma atualização. Então, pensando friamente na prova, tá? O CDT ainda está valendo. Mas se vieram com um papinho de existe um estudo recente que avaliou, aí provavelmente eles estão falando desse estudo aqui. De novo, compararam hipotermia versus normotermia, resultados iguais, não teve grandes diferenças. Show? Foi? Tranquilo? Então, olha só quanta coisa aprendemos aqui. Para você que vai fazer o ACLS, espero que tenha ficado muito mais fácil. E para fechar aqui a nossa aula, se liga para essa informação que cai na prova. Vamos lá, vai. Para as provas do Revalida, foco nesses tópicos aqui. Suporte básico de vida, atenção àquela ordem inicial de atendimento, atenção com as características de uma RCP de alta qualidade. Então, BLS, suporte básico de vida, fundamental, temos que saber. Não vai esquecer que nos ritmos desfibriláveis, depois da segunda desfibrilação, vai entrar a primeira dose da epinefrina. Depois da terceira desfibrilação, a primeira dose da amiodarona. E lembra, desfibrilou o paciente, você vai retornar RCP imediatamente. E também lembra, ritmos não desfibriláveis, a ESP e a sistolia, nesses casos, a epinefrina ou a adrenalina entra logo de cara. Foi? Então, pessoal, eu sei que é muita informação, mas agora ficou fácil responder essa perguntinha. Quais condutas fundamentais? Aqui eu entendi. RCP de alta qualidade, reconhecer quem parou e desfibrilar rápido quem precisa. Essas condutas salvam vidas. E pessoal, eu sei que eu simplifiquei aqui, eu resumi um curso de 1 dia e meio que é o ACLS em 1 hora. Então qualquer dúvida a mais, mande aí na plataforma que eu te respondo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar a sua aula. Te vejo numa próxima aula, espero eu, sobre cardiologia. Bom descanso, bons estudos e até a próxima aula, porque eu fui!